Capítulo 11. Superando a força que mais destrói relacionamentos. A ira é cruel e a raiva, impetuosa. Provérbios 27, 4. Recentemente, minha comunidade ficou chocada com a notícia do assassinato de uma mulher de 23 anos. Ela estava em seu carro com a irmã mais velha e a filha de 3 anos quando um ex-namorado se aproximou. Os dois começaram a discutir e ele ficou tão furioso que sacou uma arma e a matou com um só tiro. Hoje de manhã, li sobre um pai que se irritou tanto com a suspensão de sua filha do time de softball da escola que pegou um taco de beisebol e espancou o técnico da equipe. Embora esses exemplos possam parecer exceções extremas, coisas semelhantes acontecem todos os dias. Expressões de raiva menos graves, mas que geram consequências desastrosas, ocorrem diariamente em centenas de relacionamentos. Uma jovem amiga minha, casada há apenas 4 meses, fez ao marido que pensava ser uma pergunta inocente. Ele explodiu e, furioso, a agrediu. Ele nunca tinha agido violentamente no passado. Era um médico bem-sucedido e professor da escola dominical. Nenhum dos homens mencionados acima começou seus dias pensando em fazer algo terrível, que mudaria radicalmente suas vidas. O ex-namorado tinha apenas planejado pedir à ex o carro que eles haviam dividido no passado. O pai planejara pedir ao técnico que colocasse sua filha de volta no time, e o marido da minha jovem amiga tinha simplesmente voltado do trabalho para casa planejando passar uma noite tranquila com a esposa. Por que milhões de pessoas tomam decisões insensatas que acabam custando a elas tudo o que mais valorizam? Salomão sabia a resposta. Como outros tantos milhões, essas pessoas nunca aprenderam a lidar com a raiva. Como diz Salomão em Provérbios 14, 17, o homem irascível age com insensatez. Se não for tratada, a raiva pode destruir sua felicidade pessoal por um certo período ou por toda a vida. Ela é capaz de acabar com relacionamentos em casa e no trabalho. Na verdade, o especialista em casamentos Dr. Gary Smalley diz que a raiva é o sentimento que mais acarreta divórcios e destrói relacionamentos de todos os tipos. O poder da raiva. A ira é cruel e a raiva, impetuosa. Provérbios 27, 4. Salomão descreve o poder destrutivo da raiva como uma tempestade ou uma enchente, dizendo que ele é atroz e arrasador. Você já foi pego desprevenido por uma tempestade? Uma colega minha foi vítima de uma chuva fortíssima. Seu carro derrapou e bateu em um muro de concreto, matando-a instantaneamente. Enchentes são ainda mais arrasadoras. São capazes de destruir tudo o que encontram pelo caminho: estradas, pontes, prédios e vidas. Essa é a verdadeira natureza da raiva. Ela pode começar como uma chuva fina e se tornar uma tempestade violenta. Como um tsunami, aparece inesperadamente e arrasa tudo o que estiver pela frente. E quanto ao seu temperamento? Você pode pensar que o seu é apenas difícil, sem dar maior importância. Mas a verdade é que, mesmo sendo pouco difícil, ele é capaz de se transformar, de uma hora para outra, em uma tempestade ou em uma enchente, levando-o a perder o controle. Como você se sente quando alguém próximo o ataca com raiva? Seja qual for sua reação, ser alvo da raiva de alguém é no mínimo desconcertante. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa raivosa. E como você se sente quando está com raiva de alguém? É capaz de controlar seu sentimento ou ele toma conta de você, afetando tudo o que pensa ou sente? A maioria das pessoas não gosta de sentir raiva, muito menos de ser alvo da raiva de alguém. As consequências da raiva. A raiva gera conflitos. Salomão afirma: um homem colérico semeia a discórdia. Se a sua vida é repleta de conflitos, talvez a causa deles não esteja no comportamento das pessoas à sua volta. É possível que você sinta uma raiva com a qual nunca aprendeu a lidar. A raiva afasta as pessoas de nós. Salomão nos diz: não faças amizade com um homem irascível, não te associes com aquele que se irrita com facilidade. Temos a tendência de nos afastar de pessoas nervosas, mas, quando o acesso de raiva delas passa, costumamos relevar e retomar o relacionamento. Salomão nos adverte a não nos associarmos a pessoas cheias de raiva mal resolvida. É sempre um risco que pode assumir proporções dramáticas. A raiva diminui sua autoestima e a autoestima do próximo. Salomão afirma: aquele que se enraivece depressa age com insensatez.
Uma pessoa de pavio curto age com insensatez porque sua visão e perspectiva estão distorcidas pela raiva. É um sentimento que pode alterar a maneira como enxergamos uma situação, ou nossa capacidade de ver as palavras ou atos de alguém sob a perspectiva certa. Assim, reagimos exageradamente em vez de respondermos de acordo com a realidade de uma situação. As recompensas de controlar seu temperamento. Você terá o poder de superar conflitos e discórdias. Em Provérbios 15:18, Salomão declara: aquele que controla a raiva aplaca a discórdia. Controlar seu temperamento permite que você mantenha a objetividade, mesmo no meio de uma discussão ou briga. Não apenas sua postura influenciará a discussão, apaziguando-a, como sua percepção clara e exata da situação possibilitará que você traga soluções que, em meio à raiva, não poderiam ser encontradas. A sua compreensão será maior, como diz Salomão: aquele que controla a raiva possui grande sabedoria, porém o irascível estimula a insensatez. Quando sua percepção não estiver mais comprometida ou cega pela raiva, seu entendimento da realidade melhorará. Suas conquistas aumentarão. Em Provérbios 16:32, Salomão escreve: o homem que controla a raiva é melhor do que o poderoso, e o homem que domina seu espírito é mais poderoso do que um conquistador. Na nossa cultura, onde tantos não controlam suas emoções, aqueles que conseguem fazê-lo levam uma imensa vantagem. Serão mais bem-sucedidos no trabalho e mais felizes em seus relacionamentos. Você será mais respeitado pelas outras pessoas. A descrição de um homem retarda sua raiva, e ao perdoar uma transgressão ele alcançará a glória. Em um jogo recente de futebol, um jogador do time adversário atingiu propositalmente meu filho Rian, que caiu fazendo uma careta de dor. 5 minutos depois, Rian foi para cima do jogador que o acertara anteriormente. Quando o outro estava caído no chão, vi meu filho se agachar e perguntar se ele estava bem. Depois, estendeu a mão e o ajudou a se levantar. Apesar de todo o sucesso de Rian como atleta, aquilo me deixou mais orgulhoso do que qualquer outra coisa que ele tenha feito. Sua atitude foi um exemplo perfeito do conselho de Salomão para perdoar uma transgressão. Como lidar bem com a sua raiva e com a raiva de outras pessoas? Existe alguma maneira de reduzir o poder que a raiva exerce sobre nós? Alguma maneira de reduzirmos nossa tendência a sentir raiva? De diminuir a raiva que o outro sente? As raízes da raiva. De acordo com o Dr. Gary Smalley, a raiva não é uma emoção primária, mas secundária, causada por mágoas mal resolvidas, frustrações, medos, ou uma combinação dessas coisas. Sempre que ficamos com raiva, temos capacidade de lidar com sua verdadeira fonte e dissipá-la. Podemos também reagir a outra pessoa expressando nossa raiva ou retendo-a dentro de nós. A maioria age dessa última forma. Expressar a raiva cria as consequências negativas que já discutimos, ferindo os outros e a nós mesmos no processo. Guardá-la ou enterrá-la também não resolve, porque gera ressentimento, amargura e, em última instância, envenena nossos pensamentos. Cedo ou tarde não conseguiremos mais conter nosso rancor. Daí em diante nosso temperamento passará a ser explosivo e qualquer pequena irritação nos fará estourar. A única maneira de se livrar da raiva é tratar de suas raízes. Temos que lidar com as mágoas, frustrações e medos que estão sempre nos atrapalhando. Como fazer isso? Gary Smalley afirma que lidar com essas emoções é simples, mas não é fácil. É simples porque cada uma delas tem apenas uma raiz: nossas expectativas não cumpridas. Quando nascemos, 100% das nossas necessidades são satisfeitas por outras pessoas. Na infância, o mesmo acontece com a maioria delas. Até mesmo na adolescência esperamos que os outros satisfaçam muitos dos nossos desejos. Consequentemente, passamos a ter uma sensação nada realista de que merecemos tudo. Essa sensação pode se tornar um enorme obstáculo para a nossa felicidade. Ela cria uma série de expectativas em relação aos outros. Esperamos que as pessoas façam coisas que nos tornarão felizes e realizados, que mostrem que nos valorizam e admiram. Em cada relacionamento, criamos subconscientemente uma série de expectativas. Sempre que alguém não consegue atendê-las ou, pior ainda, se faz algo que seja contrário a elas, ficamos frustrados e magoados. E quando a experiência se repete, tememos cada vez mais que as expectativas nunca sejam atendidas. Essas mágoas, frustrações e medos mal resolvidos criam a emoção secundária chamada raiva. Como lidar de forma eficiente com as suas expectativas? Primeiro, identifique-as.
Sempre que se sentir magoado, frustrado ou com medo, pergunte-se qual das suas expectativas foi negligenciada ou rejeitada. Após identificá-la, você tem uma escolha. Pode se agarrar à expectativa em questão ou procurar desapegar-se dela. Temos a tendência de nos agarrar às expectativas, mas isso só faz com que a mágoa, a frustração ou o medo continuem se espalhando, criando raiva, ressentimento e amargura. Mas podemos escolher desapegar-nos, procurar esquecer as expectativas e seguir em frente. Feito isso, você conquistará paz de espírito e se libertará da raiva. Eliminando a raiva mal resolvida. Gary Smalley diz que todos trazemos um cálice de raiva no coração, e nele está contida nossa reserva de raiva líquida. No caso de algumas pessoas, esse cálice está cheio até a borda. Ele pode estar repleto da raiva de uma vida inteira ou apenas da raiva de um dia. Se pingarmos a mais ínfima gota de irritação nesse cálice, ele irá transbordar e respingar em quem causou a irritação. Quando o cálice está cheio, um acontecimento insignificante é capaz de fazê-lo explodir. Essa explosão pode vir sob a forma de um acesso de raiva, um retraimento emocional, uma ofensa ou um ataque físico. A raiva também pode ser guardada, envenenando a pessoa com pensamentos e sentimentos amargos, cínicos, rancorosos ou depressivos. Por outro lado, algumas pessoas trazem 90% desse cálice vazios. Elas podem se irritar ou ter suas expectativas frustradas sem que isso o faça transbordar. Examine o seu cálice. Está cheio até a borda? 3/4 cheio? Ou quase vazio? Independentemente de quanta raiva haja no seu cálice, é importante que você se concentre no que pode fazer para esvaziá-lo completamente e mantê-lo assim. O Dr. Gary Smalley revela 7 passos que podemos seguir para drenar a raiva armazenada dentro de nós. Utilize esses passos sempre que sentir raiva, seja qual for o motivo. Eles manterão seu cálice vazio e evitarão que ressentimentos e amargura envenenem sua personalidade. É isso que Salomão quer dizer quando fala sobre retardar a raiva. Os passos de Gary Smalley para nos livrarmos da raiva. Coloque a ofensa por escrito. Geralmente nos sentimos ofendidos porque alguém diminuiu nosso potencial de ganho ou aumentou nosso potencial de perda. Nós nos sentimos invadidos. Escreva o que exatamente a pessoa fez e o que você perdeu com essa atitude. Ela criou um dano permanente ou esse dano diminuiu com o tempo? Ela afetou sua autoestima? Magoou você? No calor do momento, suas emoções podem exagerar as coisas. Ao escrever sobre como alguém o ofendeu, muitas vezes você verá a ofensa sob uma perspectiva mais realista. Permita-se lamentar o prejuízo. Às vezes passamos por prejuízos terríveis. Encarreguei uma pessoa de investir com cautela minhas economias. Ela fez investimentos arriscadíssimos, mentiu sobre os prejuízos, e no espaço de alguns meses eu tinha perdido 95% do que poupara. Nem preciso dizer que fiquei furioso. Depois da morte do meu pai, passei a ter menos paciência com meus filhos, com minha esposa, com meus funcionários, sem saber por quê. Mais tarde, descobri que a raiz da raiva era a perda que tinha sofrido. Em ambas as situações, Gary Smalley me lembrou que eu deveria escrever sobre as minhas perdas e me permitir um tempo para lamentar. Quando não fazemos isso, a mágoa mal resolvida pode ficar estocada dentro de nós. Tente entender melhor a pessoa que ofendeu você. Por que ela disse ou fez coisas que o magoaram? Será que estava consciente da mágoa que causava? Ela simplesmente tratou você como trata todo mundo? Quais são as referências dela? Terá sido apenas imaturidade? Todos somos capazes de magoar outras pessoas sem nos darmos conta do estrago que fazemos. Quando você percebe que a ofensa foi gerada por imaturidade ou ignorância do outro, a mágoa se torna menor. Durante anos, Shannon, minha mulher, se sentia profundamente magoada pelas atitudes de uma de suas amigas. Quando descobriu que a amiga tratava todo mundo daquela maneira, e que agia daquela forma em função de traumas do passado e da própria personalidade, sem ter a intenção de feri-la, Shannon se libertou da raiva acumulada em seu coração. Procure os tesouros escondidos na ofensa. Tente achar uma consequência positiva da situação. Ela contribuiu para você ter mais compaixão? Motivou a não tratar as outras pessoas da maneira como foi tratado? Tenho presenciado inúmeros casos em que um grande sofrimento provoca mudanças extraordinárias, tornando a pessoa mais solidária e generosa. A pérola nasce de uma reação contra um grão de areia.
Quando enfrentamos conflitos, adversidades, irritações ou ofensas, essas coisas muitas vezes criam pérolas ocultas. Reconhecer essas pérolas pode substituir por gratidão a mágoa e a raiva que você sentiu inicialmente. Escreva uma carta, mas não a envie. Por quê? Porque a caneta ou o teclado vai servir para você desabafar sua raiva, ressentimento e amargura. Mas não mande a carta porque, ao escrever, você precisa ser o mais honesto e sincero possível. Não se reprima. Coloque tudo para fora com total liberdade e espontaneidade. Liberte a outra pessoa das mágoas que ela causou e de expectativas futuras. Salomão nos diz que podemos alcançar a glória se perdoarmos uma transgressão. Em hebraico, perdoar significa deixar de lado e seguir adiante, e perdão é sinônimo de libertação. Se você quiser perdoar de fato uma pessoa, precisa libertá-la da mágoa que ela causou. O perdão não é um sentimento ou uma palavra, é uma escolha. E Salomão diz que, se fizermos essa escolha, receberemos em troca a glória. Ao libertar a outra pessoa e tirar dos ombros dela quaisquer expectativas futuras, você será libertado da sua raiva e amargura. Estenda a mão. Quando não houver risco de se machucar, estenda a mão para a pessoa que o ofendeu num gesto de bondade e compreensão. Esse gesto pode trazer imensos benefícios para ambas as partes. O exemplo mais extremo que conheço é o de Jim, um de meus sócios. A relação do seu pai com a mulher e os filhos era terrível. Durante sua infância, o pai o agredia fisicamente, e Jim o via espancar seu irmão e sua mãe. As agressões eram graves e constantes. Quando o conheci, Jim odiava o pai. Gary Smalley o ajudou a dar os 7 passos aqui descritos. A parte mais difícil foi estender a mão para o pai. Mas, no dia em que Jim conseguiu fazer isso, os dois começaram um novo relacionamento. Isso não só retirou do coração de Jim a raiva de toda uma existência, como também mudou completamente a vida do seu pai. Eles se tornaram grandes amigos e gozaram de um relacionamento incrível durante os últimos 20 anos de vida do pai. Lidando com a raiva das outras pessoas. Ao lidarmos com a raiva que outras pessoas direcionam a nós, estamos falando de duas situações distintas: reduzir a raiva delas em uma situação específica e ajudá-las a diminuir o nível da raiva depositada em seus corações. Seguem abaixo as sugestões de Salomão para diminuir a raiva em um momento em que os ânimos estejam exaltados. Retribua a rispidez com brandura. A resposta branda afasta o furor, mas palavras duras suscitam a ira, diz Salomão. Em vez de retribuir insultos com insultos, tente responder com um tom de voz mais brando e com afirmações gentis e afáveis. Na maioria das vezes, a raiva da outra pessoa diminui. Não jogue lenha na fogueira. Salomão afirma que na falta de lenha, o fogo se apaga. Muitas vezes queremos ter a última palavra. Quando agimos assim, é como se jogássemos outro pedaço de madeira, ou até gasolina, no fogo. Podemos afastar o combustível do fogo ao aceitarmos a acusação da outra pessoa e nos desculparmos pela mágoa que causamos com nossas palavras ou atos, em vez de simplesmente justificarmos ou negarmos o dano gerado por nossas atitudes ou argumentos. Como desfazer o estrago causado pela sua raiva? Sempre que você perde a paciência com alguém, é como se desferisse um golpe. Se a pessoa for mais madura do que você, talvez saiba lidar bem com a situação. Porém, muitas vezes, a dor não some tão facilmente, e você precisa assumir a responsabilidade pelo estrago que causou. Para fazer isso, use o mesmo processo recomendado para remover a raiva do coração, com uma pequena diferença. Além de usar os mesmos passos expostos anteriormente, você deve fazer o seguinte: defina como ofendeu a outra pessoa. Qual foi a sua atitude que magoou o outro? Você rejeitou ou ignorou as expectativas dele? Causou um prejuízo ou diminuiu um ganho? Defina claramente a natureza e o grau da sua ofensa. Não invente justificativas, desculpas, nem tente minimizá-la ou relativizá-la. Diga a outra pessoa que sente muito. Fale sobre os pormenores da sua ofensa. Ninguém gosta de desculpas genéricas nem acredita nelas. Quando você se desculpa expondo os detalhes da ofensa, mostra a outra pessoa que você entende de fato o que fez e como sua atitude a magoou. Peça perdão. Da mesma forma, mostre com clareza o que está levando você a pedir perdão. Esforce-se para recuperar o estado anterior do relacionamento. Mostre à outra pessoa que você pretende respeitar os limites e o ritmo dela.
A verdadeira sabedoria nunca é passiva, é sempre proativa. Salomão oferece sugestões específicas que podemos usar para nos livrarmos de mágoas, frustrações, expectativas não cumpridas e raiva. Isso acontece quando tratamos aquele que nos ofende de uma maneira que vai totalmente contra as tendências naturais dos seres humanos. Jamais busque vingança. Em Provérbios 24, 29, Salomão escreve: Não digas, farei àquele homem o que ele fez comigo, ou aquele homem receberá o troco pelo que fez. Ele nos adverte contra qualquer forma de vingança, seja ela uma resposta incisiva ou um revide. Como diz o Provérbio 26, 27, aquele que abre uma cova cairá nela, e aquele que revolve uma pedra será por ela esmagado. Jamais se alegre quando a pessoa que o magoou for magoada. Em Provérbios 24, 17, Salomão diz: Não te regozijes quando teu inimigo cair, e que teu coração não se alegre quando ele vacilar. Procure oportunidades de fazer o bem àqueles que o magoaram. Como escreve Salomão em Provérbios 25, 12, se teu inimigo estiver faminto, dá-lhe pão para comer. Se estiver sedento, dá-lhe água. Sim, isso vai contra a natureza humana. Porém, quando ajudamos aqueles que nos ofenderam, não somente retiramos o combustível da raiva deles, como demonstramos que temos com o próximo a mesma preocupação que temos conosco. A batalha contra a raiva nunca termina. A raiva é uma força emocional à qual precisamos estar sempre atentos. A boa notícia é que não precisamos ser vítimas da nossa raiva ou da de qualquer outra pessoa. Como dissemos, a raiva começa como uma chuva fina, um pingo aqui, outro ali. Se não tomarmos cuidado, ela pode se transformar no dilúvio da advertência de Salomão. Porém, você pode dar os passos necessários para evitar que ela não seja mais forte do que você, e mine seus relacionamentos. É possível manter o seu cálice de raiva absolutamente vazio. Do conhecimento para a sabedoria. Quanta raiva existe no seu cálice? 1. Você fica facilmente irritado ou frustrado com as pequenas coisas. 2. Você se vê raramente irritado ou frustrado, com alguma frequência, ou quase todo dia. 3. Você carrega algum rancor ou ressentimento nos seus relacionamentos? Está afastado de alguma pessoa no momento? 4. Qual foi a última vez que você explodiu ou se afastou de alguém por causa da raiva? A. Qual foi o estopim? B. Levando em conta o que você sabe agora, como lidaria com a mesma situação no futuro? 5. Faça uma lista de pessoas com as quais você deveria reatar, pessoas com quem está zangado ou que estão zangadas com você. Para ver as coisas com mais clareza, você talvez precise pedir a opinião da sua família, de amigos ou de colegas de trabalho.